A paz. Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Mais uma vez eu estou aqui na sala da minha casa, agora no praticamente início dessa tarde, né, que são exatamente 14 horas e 13 minutos desta nossa sexta-feira, dia 9 de agosto do ano de 2019. O assunto bem rápido que eu quero abordar hoje aqui é a respeito de algo que muito tem me chamado a atenção, e eu quero acreditar que pelo que eu ouço, né, nas redes sociais, pelo que eu vejo nas redes sociais, pelo que eu ouço dentro da igreja, e até mesmo pelo que eu vejo homens, principalmente em épocas de eleição, a cada 2 anos, né? A cada 2 anos tem eleições aqui na nossa nação. De 4 em 4 anos tem eleições municipais para prefeitos, vereadores. De 4 em 4 anos tem eleições, né, estaduais e federais, para deputados estaduais, deputados federais, para governadores, para senadores, para presidente da República. E algo que muito me entristece, porque intercalando esses 2 momentos das eleições, dá um espaço de 2 em 2 anos, para que no mesmo período que houver a eleição estadual e federal, não seja o mesmo momento da eleição municipal. Então dá-se um intervalo de cada período deles de 2 em 2 anos, né? O ano que vem nós teremos aí as eleições municipais, né? Eu volto a dizer, para vereadores e para prefeitos. Aí em 2022, né, porque o ano passado teve eleição estadual e federal, no caso. Então em 2022 terá novamente para elegerem, né, ou reelegerem os deputados estaduais, federais, governadores, senadores e o presidente da República. Então a cada 2 anos nós temos eleições na nossa nação, no nosso país, no Brasil. E algo que me chama muita atenção a respeito de crente, né, cristãos, independente de ser uma simples ovelha, independente de ser ministros com cargos eclesiásticos, tá? O tema que eu quero abordar aqui é a respeito de crente na política. Para você, é bíblico crente na política? Muitas pessoas já me questionaram: Pastor Augusto, nós temos alguns exemplos de homens de Deus que exerceram cargos políticos. Aí as pessoas sempre colocam como exemplo, principalmente, o caso de José, o filho de Jacó. Mas nós temos outros 2 outros casos, sempre no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento nós não vemos isso, né? Sempre no Antigo Testamento. O primeiro, no caso, foi o caso realmente de José, de um simples escravo, chegou a ser governador do Egito. Em seguida, nós temos o caso de Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei Atarxerxes, né? E depois ele se tornou governador também. E nós temos o caso também de Daniel, né? Daniel, ele se tornou também governador. Foram 3 jovens, né? Apesar que Neemias ele já não era tão jovem, mas José e Daniel, eles eram jovens, né? Neemias ele já era um homem adulto, mas José, ele era jovem. José tinha 17 anos, quando ele foi jogado num buraco pelos seus irmãos, e ali encontrado por uma caravana, né? Homens, no caso, que vendiam, né? Traficavam escravos, e ele foi pego por aquele homem e vendido a Faraó. E Deus ali o usou, e Faraó passou a amar a José e o colocou como governador de todo o Egito. Daniel também, um outro jovem, né, que Israel, no caso, foi levado a cativo por Nabucodonosor,
para a nação da Babilônia. E Deus, por ter dado a ele, não somente a ele, mas também a Sadraque, Mesaque e Abednego, por ter dado uma sabedoria além daquela que os humanos, né, que as outras pessoas no período dele tinham, ele conseguiu sobressair. Também Nabucodonosor colocou ele como governador de todas as províncias da Babilônia. E também nós temos o caso de Neemias. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, né, e chegou aos ouvidos de Neemias a situação que Jerusalém se encontrava, com os muros derribados, destruídos, a situação que a igreja ela se encontrava também totalmente destruída, e isso entristeceu muito o coração de Neemias, pela amizade, pela intimidade que ele tinha com o rei, né? Porque o que o rei sentia, comentava com ele, o que ele sentia, ele comentava com o rei. E ele não era apenas um copeiro, e o rei também não era apenas um rei. Entre ambos ali existia uma intimidade, existia um carinho, um amor muito grande entre ambos. Mesmo apenas Neemias sendo copeiro e o rei sendo o rei, né, da nação ali, de todo aquele povo ali. Mas existia algo entre eles dois, existia algo chamado uma amizade pura. E o rei tinha uma estima muito grande por Neemias, e Neemias também tinha uma estima muito grande pelo rei. E o rei, somente em olhar para o semblante de Neemias, viu que alguma coisa estava de errado. E assim ele pergunta a Neemias o porquê do seu semblante triste. E ele passa para o rei a situação que se encontrava a sua terra, Jerusalém. E ele solicita do rei que ele permita, que o rei permitisse que ele fosse até Jerusalém para que ele pudesse fazer alguma coisa, né? E o rei assim permite. Porém, o rei não somente permite que Neemias vá, mas dá a ele cartas, inúmeras cartas, dezenas de cartas, para que por cada província que Neemias pudesse passar até chegar a Jerusalém, Neemias poderia vir a ser abençoado pelos governadores de tais províncias. A partir do momento que uma carta com o selo do rei Artaxerxes, né, era um mando, era uma autoridade que Neemias estava carregando através de um papel selado pelo rei Artaxerxes. E cada província que Neemias chegava, ele simplesmente apresentava a carta. Ali no conteúdo daquela carta eram as coisas necessárias que Neemias precisava para quando chegasse em Jerusalém, ele pudesse usufruir, ele pudesse vir a usufruir de todas aquelas coisas, né, que ao longo do seu trajeto, desde de lá do reino, né, do rei Artaxerxes até Jerusalém, ele viesse a ter angariado. Vejamos, chegando lá, Neemias conclui o seu chamado. Porém, Neemias, quando retorna para o governo do rei Artaxerxes, ele também já não fica mais como copeiro. O rei Artaxerxes também o coloca como governador. Bem, vejamos. São três situações completamente diferentes uma da outra. José é vendido como escravo. Neemias vai até Jerusalém. E Daniel é levado cativo. Veja bem, uma coisa que me chama a atenção: nenhum desses três homens, nenhum desses dois jovens, José e Daniel, se candidataram a nenhum cargo político. Neemias também não se candidatou a nenhum cargo político. Todos os três foram levados a uma ocasião por Deus, não por eles irem buscar. Deus assim os levou a uma situação. Por isso nenhum dos três se corromperam, porque não foram eles que buscaram, foi Deus quem os levou. Por isso não houve corrupção no coração nem de José, nem de Daniel, nem tampouco no coração de Neemias. Volto a dizer, não foi a carne do homem, de José, Daniel e Neemias, que os levou a serem governadores de tais lugares no qual eles foram enviados. Para o Egito. Desculpe, é que eu recebi uma ligação agora pela internet e obstruiu, me perdoe, tá? Mas voltamos aqui ao que eu estava falando.
Veja bem, não foi a carne, nem de José, nem de Daniel, nem tampouco de Neemias, que os levou a tais lugares. Foi Deus que os levou. José foi levado ao Egito. Daniel foi levado à Babilônia. O Senhor tira Neemias da Pérsia, leva Neemias para Jerusalém. Depois Neemias volta de onde ele veio e ali é colocado como governador. Nenhum dos três se candidataram a nenhum cargo político. Eles foram levados por Deus a uma situação. Por isso, volto a dizer, não houve corrupção, eles não se corromperam, porque eles foram levados por Deus. Por que eu estou trazendo esse tema hoje? Porque, lamentavelmente, eu tenho visto muitos crentes, meu Deus, ao longo de alguns anos, eu vou fazer 30 anos que eu tenho de cristão, eu vou fazer 16 anos de ministério pastoral, e desde que eu me converti, eu vejo crentes envolvidos com política. E me perdoem mesmo de coração, eu sou crente. Só uma coisa, eu não sou corporativista. Eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu não passo a mão na cabeça da minha esposa, eu não passo a mão na cabeça da minha filha, eu não passo a cabeça na mão de parente nenhum meu. Para mim, errou, errou. Acertou, acertou. Errado é errado, certo é certo. Para mim o errado não é certo, nem tampouco o certo é errado. Como se possivelmente também, se eu errar, que eu venha também ser repreendido. Algumas das vezes a minha esposa puxa a minha orelha por alguns erros que possivelmente eu cometo. É como o próprio salmista Davi, ele fala para o Senhor, Senhor, expurga-me tu dos meus erros ocultos. Eram erros que Davi nem sonhava de tê-los cometido. Mas como a Bíblia relata que o Senhor sonda a mente, sonda o coração, esquadrinha o rim do homem, ele tinha ciência que em algum momento, mesmo que ele não estivesse apercebido, em algum momento ele tinha errado. Ele tinha ofendido alguém, tinha machucado alguém, tinha magoado alguém, principalmente entristecido e magoado o coração do Senhor. Porque nós pensamos muitas das vezes em não magoar o nosso semelhante. Mas em que momento nós pensamos em não magoar o Senhor? Não entristecer o Senhor. É por isso que o salmista Davi, ele diz, Senhor, expurga-me tudo meus erros ocultos. Ou seja, possivelmente ele cometeu erros que machucou, que ofendeu, que magoou, que entristeceu algumas pessoas, principalmente o Senhor. A ponto de muitas das vezes, em algumas vezes, Davi falar, Senhor, faz de mim o que tu quiseres, só não retires de mim o teu espírito. Não é? E nós vemos nos dias de hoje, volto a dizer, já de longos anos, eu vejo muito crente na política. E me perdoe, existe algo chamado sistema. O sistema, ele é corrompido. Ou você está aliado ao sistema, ou você está fora. É como o próprio Cristo, ele diz, aquele que não está comigo está sem mim. Veja bem, se tu não tiver aderido ao sistema, você está fora do sistema. Para que você permaneça, você tem que estar aderido ao sistema. Não adianta. Não adianta. Isso é uma roda viva em meio a uma sociedade corrupta. O Senhor mesmo diz na palavra dele, ali no livro de Mateus, que naquele grande dia, ele haverá de ter muito mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que com o presente século. Nós vemos, olha, sinceramente, volto a dizer, eu não sou corporativista, mas todos os cristãos, todos os crentes que eu conheço, que se envolveram com política, todos eles se corromperam. Não tem um. Me mostre a bancada evangélica no Senado, me mostre a bancada evangélica no municipal, me mostre a bancada evangélica na Câmara de Estado, da Câmara de Deputados, tanto estadual como federal. Me mostra aqueles homens que não tiveram seus nomes envolvidos em algum escândalo. Todos eles, sem
exceção, todos eles, chamada de bancada evangélica. Tanto pelo âmbito federal, como pelo âmbito estadual, como pelo âmbito municipal, todos eles, essas três camadas da política brasileira, todos eles tiveram os seus nomes envolvidos em corrupção. Não adianta, por mais que eles falem que eles não têm nada a ver, é igual a bendita desse processo da Lava Jato. Quantas pessoas foram acusadas, quantas pessoas foram indiciadas, quantas pessoas já se encontram presas, mas nenhuma delas assumiu o seu erro. Todas elas que foram acusadas, todas elas que foram indiciadas, todas elas que estão até mesmo presas, todas elas dizem que são inocentes. Se o ímpio diz que é inocente, diz que não se corrompeu, diz que não roubou, o que falar dos crentes que estão na política? Aí que eles mesmos vão dizer, por serem crentes, eles mesmos vão dizer que não se corromperam, que não roubaram. Mas, volto a dizer, existe um sistema. A última foi de um ministro do Evangelho. Foi no transcorrer dessa semana, até porque hoje é sexta. Se não me falha a memória, foi terça ou quarta-feira. Na minha opinião, por ele ser um ministro do Evangelho, por ele ser um ministro eclesiástico, pastor presidente de uma igreja, para mim foi um escândalo ele se auto-beneficiar de um custo de R$154 mil para tratamento dentário. É um sistema, não adianta. Tratamento dentário, R$154 mil. Aí eu te faço uma pergunta, com R$154 mil, um único homem, uma única família, usufrui desse valor para fazer um tratamento dentário. Fora dessa bola de corrupção, quantas outras famílias aqui fora, precisando tratar os seus dentes, precisando colocar dentaduras, podendo fazer tantas coisas, bocal, uma avaliação de saúde bucal, tratamento de saúde bucal, poderiam estar sendo beneficiadas com esse valor. Por que esse ministro do Evangelho, ele não pega esse valor e não faz uma doação? Por que o tratamento dentário dele, ele não faz do seu próprio bolso? Precisa que eu e você venhamos pagar a ele. Eu não estou dizendo nem quanto ao ímpio, os outros políticos, porque são ímpios. Mas o político crente usufrui das mordomias, carros particulares. Será que isso é bíblico? Será que isso aqui é de Deus? Tudo isso que esses crentes políticos estão usufruindo, será que é de Deus? Mas aí você também possivelmente vai me questionar, mas pastor Augusto, José quando foi governador do Egito, ele também não usufruiu das riquezas? Daniel também não usufruiu, Neemias também não usufruiu, sim, mas aí eu volto lá atrás a dizer para você, eles não se candidataram, eles foram levados a uma situação por Deus. E outra coisa, a palavra de Deus, ela diz que todos esses homens, quando foram levados a cargos políticos, eles foram bons políticos. Eles fizeram pelo povo no qual eles governaram. José foi um bom governador, um excelente governador, sem nada que manchasse a sua conduta. Neemias foi um ótimo governador, sem que nada manchasse a sua conduta. Daniel foi um ótimo governador de todas as províncias da Babilônia e nada manchou a sua conduta. Nada manchou a conduta desses três homens. Não se corromperam. Pelo contrário, o que vinha à mão deles, eles beneficiavam aqueles que estavam sobre o seu governo, sobre o seu governo. Meu Deus! E nós vemos os crentes políticos, né, tomando para si auxílio paletó,
auxílio combustível, fazendo tantas viagens. Meu Deus! Isso é o que chega ao nosso conhecimento, fora aquilo que estão por trás dos bastidores, que é a pior das coisas. Porém, se o que chega ao nosso conhecimento já é de arrepiar, imagina aquilo que não chega nem ao meu, nem ao teu conhecimento. Aí muitos também possivelmente vão me questionar, mas pastor, o Senhor Jesus Cristo não falou que Ele nos colocaria, que Ele colocaria todos nós como governadores? Sim, isso é bíblico, mas é apenas no período do seu governo de 1000 anos na terra. Não é agora, nesse período, porque a própria palavra de Deus, ela diz que o mundo jaz no maligno. Nós temos um adversário que ele é príncipe deste mundo. O nosso adversário, ele é príncipe deste mundo. Meu Deus. Mas será, pastor, que o crente não pode exercer nenhum cargo político? Não. Qual é o papel do crente? É dobrar o seu joelho e orar pela sua nação. Esse é o melhor papel do crente. Porque uma vez o crente envolvido com política, ele se corrompe, querendo ou não, volta a dizer, é um sistema. E uma vez lá dentro, se não aderir, está fora. E se não sair, morre. Mas aí é crente, Deus não está com as suas mãos sobre a vida dele? Sim. Deus está com as suas mãos sobre a vida do crente obediente. O Senhor não está com as suas mãos sobre o crente desobediente, mas está com as suas mãos sobre a vida do crente obediente. Meu Deus, nós vemos tantos crentes na política, todos eles corrompidos. Tantos não, todos os crentes, me perdoem, vou generalizar no que diz respeito a crente na política. Todos são corruptos, porque a política brasileira, ela é corrupta, e principalmente em período de eleição, levando crente que se candidata a cargo político a subir púlpitos de igreja. Púlpito de igreja não é lugar para fazer campanha. Púlpito de igreja é lugar para se pregar o evangelho de Cristo, para que a palavra da cruz não se faça vã. Só que homens estão levando homens para fazer campanhas em púlpitos de igreja. Estão levando ímpios fazendo campanha em púlpito de igreja. Volto a dizer, Neemias era um copeiro. Por ser obediente, Deus o levou a governador da Pérsia. José foi vendido como escravo. Por ser obediente e temente a Deus, Deus assim o levou a ser governador do Egito. Daniel, por ser um homem que orava tantas vezes ao dia e não se dobrou diante daquilo que Nabucodonosor tinha colocado, daquilo que tinham colocado para ele, quando ouvisse ali o som dos alaridos, né, das violas, dos símbolos, de tudo, ele não se prostrou. Foi levado cativo para a Babilônia, e lá foi levado a governador de todas as províncias da Babilônia. Volto a dizer, nenhum desses três homens, eles se candidataram a ser governadores no qual as cidades no qual eles governaram. Eles foram levados por Deus a uma situação. E o Senhor haverá de nos colocar como governador somente no período de 1000 anos, quando Ele implantar o seu governo aqui nessa terra. Não é nesse tempo. A política desse tempo, ela é corrupta. E quem se envolve na política hoje, se corrompe. Querendo ou não, não adianta, eu volto a dizer, é um sistema. É um ditado que eu já ouvi muitas vezes falar. Quem está aqui fora está querendo entrar, né?
e quem está lá dentro não quer sair. É muito dinheiro que rola. É muita coisa. É muita canalice. E por ter muita corrupção, muita canalice, todos os crentes que estão na política se tornaram corruptos e se tornaram canalhas. Meu Deus. Política, hoje, não é para crente. O papel do crente hoje é pregar o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Para que não se faça da cruz do próprio Cristo vã. É por isso que a igreja do Senhor ela está do jeito que está. Pastores hoje estão mais envolvidos com a política do que com o próprio corpo de Cristo. Ministros eclesiásticos hoje, crentes hoje, estão muito mais envolvidos com a política da sua nação, do seu país, do que com as coisas do céu. O certo é nós, como cristãos, estarmos mais envolvidos com as coisas dos céus do que com as coisas desse mundo. O próprio Senhor usa o pastor, o jovem pastor Tiago, para dizer que aquele que é amigo desse mundo automaticamente se constitui inimigo de Deus. E não adianta, ninguém vai consertar esse mundo, nem o próprio Cristo vai consertar. Este mundo não, o Senhor haverá de fazer em breve novo céu e nova terra, mas este mundo do jeito que ele está, ninguém vai consertar, nem mesmo o próprio Cristo. A tendência desse mundo é piorar, para que esta palavra aqui ela seja verídica, para que verdadeiramente ela se conclua. Não adianta, não adianta, eu vou fazer, eu vou acontecer, vai nada, mentirosos, enganadores, porque uma vez aqui fora todo mundo diz que vai fazer, uma vez lá dentro ninguém faz mais nada. É muito dinheiro que rola, muito, e por motivo disso a igreja está deficiente, e por motivo disso a igreja está, lamentavelmente, como é que eu posso dizer assim, está sofrendo, porque são promessas e mais promessas e mais promessas e tantas promessas e nenhuma delas cumpridas. Só tem um homem que fez uma promessa e a tem cumprido e vai terminar de cumprir ela em breve, é o Senhor Jesus de Nazaré. Ninguém mais. Qual a promessa que um homem que mostra para mim, fala para mim, uma promessa que um crente que se candidatou a um cargo político, foi eleito e cumpriu, fala para mim. É mais fácil um ímpio cumprir aquilo que ele promete numa campanha política do que um crente na sua campanha política, uma vez lá dentro ele não cumpre. Eu sou um pastor, mas volto a dizer, não sou corporativista. Política não é lugar para crente. Quer melhorar um pouco a tua nação? Ore pelo teu país, ore pelos teus governantes, porém não se envolva com a política, porque uma vez você envolvido com a política, tu vai esquecer do teu Deus. É tanto dinheiro que vão te apresentar, que meu Deus do céu. De repente você nunca teve nada, aí você vê uma maleta cheia de reais, e na maioria das vezes, cheia de dólares ou cheia de euros. Aí você olha para você olha para a sua família, você só não olha para Cristo, aí você se corrompe. Meu Deus, se possivelmente você for levado a uma situação, se você chegar a algum lugar, chegue nesse lugar levado por Deus. Não chega a este lugar indo pelas suas próprias pernas, mas deixe que Deus te leve. Amém? Era essa palavra que eu queria deixar agora na parte dessa tarde, a respeito, o tema, crente na política. Isso é de Deus? Não é não. Amém? Jesus abençoe vossas vidas e um ótimo final de semana. Shalom Adonai.